De volta com o nosso Olé TV aqui na TV Meu Norte, na Rádio Jornal FM 90,3 e também no YouTube, na nossa live Olé TV. Você pode seguir interagindo com a gente, tá aí na sua telinha o nosso WhatsApp, o Zap do Olé TV, 8694117777. Você escaneia esse QR Code, cai direto aí no nosso WhatsApp, já encaminha a sua pergunta, a sua mensagem, a sua corneta aqui pra gente no Olé TV. Daqui a pouco a gente tem mais uma rodadinha aí de mensagens, porque agora a gente vai pro nosso último e derradeiro tema, que é sobre o holandês Memphis Depay. Olha, o Corinthians desistiu de renovar contrato com o cara. Muito corintiano ficou bolado aí com isso, né? Pela vida. E a gente vai aqui trazer os números do Depay, antes de abrir o debate, os números do Depay no Corinthians. Jogou 79 jogos, né? Fez 20 gols, 15 assistências, 35 participações em gols. Tem 3 títulos. Campeonato Paulista do ano passado, Copa do Brasil do ano passado e ganhou também em cima do Flamengo, isso aí, ó, Super Copa Rei 2026, que é a competição, um diplomazinho, não é uma competição, é um diploma, tá isso, bom, né? Entendemos. Que reúne o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil do ano anterior. Então, esses são os números maiúsculos do Depay no Corinthians. Pode muita gente questionar que ele tá e só gol valendo a parte mundial, né? Isso. Sejamos francos, gols em clássico, gols em decisão. Golaços em clássico. Golaços em clássico. O cara verdade. se garante. Mas então, enfim, realmente... Zichelli, o Depay não faz mais parte dos planos do Corinthians. Surpresa para muita gente não. Então eu começo aqui com a Luzichelli, pergunta na telinha aqui, por favor, produção, pra gente já... Custo-benefício? Isso, custo-benefício. Para o Corinthians, o que vale mais? O futuro de Memphis em campo ou o alívio de seu salário altíssimo nos cofres do Alvinegro Paulista, Luzichelli? Confesso que eu gostava mais de novela mexicana, mas essa holandesa me surpreendeu muito. A gente estava, inclusive, falando aqui nos bastidores sobre todo esse imbróglio envolvendo Corinthians e Memphis, e aí a gente chega à conclusão de que quem menos tem culpa é o Memphis, porque o Corinthians... foi buscar o cara quietinho lá, se arriscou financeiramente para trazê-lo, ele fez esses números aí e agora, perto dessa renovação, o Corinthians criou a expectativa para o torcedor e acabou aí frustrando toda essa expectativa justamente porque nas últimas 24 horas, é o que a gente imagina, surgiu aí essa proposta de não renovação. Tudo isso porque tem duas falas diferentes da parte do Memphis. Não, o contrato está feito desde julho, isso, aquilo, e do lado do Corinthians, não, a gente precisa de investidores para pagar. Gente, vocês têm que priorizar uma coisa, se o cara rendeu, se o cara valeu o esforço, valeu o arriscar, por que não renovar? E tinha sido então, ali... se para você vale mais o futebol que o Memphis apresenta vale do que a economia que ele gerará, Sim, que ele vai gerar já aos cofres do Corinthians? E teve bons números, então verdade. acho que vale o risco. Ainda mais também porque, só escrever rápido, o Corinthians está em transferban, não pode contratar. Então até renovar seria uma transferência nova para ele. Cássio, perfeito. Eu acho que o Corinthians ele merece parabéns. Parabéns, porque um clube com uma gestão dessa, não ter sido rebaixado nos últimos 3, 4 anos, é muita sorte. O Corinthians parece que ele brinca de roleta russa do futebol. Vamos ver o que vai ser esse ano. Aí roda a roleta. Às vezes é campeão da Copa do Brasil. Às vezes é campeão do Paulistão. Inclusive, o Depay tá saindo com títulos, assim, surpreendentes. Porque, na verdade, essa temática, André, você até me desculpa. Eu vou discordar de você, não faz nem sentido. Esse assunto ou outro, sabe por quê? Porque o Corinthians, ele cometeu o erro de abrir mão do Depay e essa dívida vai ser muito maior com ele saindo. Sim. Que agora o Depay pode levar o Corinthians para a justiça. Imediatamente. Mas ela poderia se tornar uma bola de neve. Eu discordo de você, porque vai que, né? Corinthians queira ampliar esse contrato. Mas o problema do financeiro do Corinthians não é só o Depay, é Pedro claro, Raul, outros jogadores são tão mais caros quanto e não entregaram metade. E a questão política também. Mas eu acho que a gente tem que ter uma noção um pouco mais ampla dessa discussão do Depay, que assim, eu quero ver qual vai ser a desculpa agora do Conselho Deliberativo do Corinthians, porque eles usavam muito o Depay de bode expiatório para falar das finanças do clube, falar, não, mas o contrato é caro, por isso que a gente está com esses 3 bilhões de dúvida. O Memphis foi usado muitas vezes como isso. Olha, a dívida com ele, o contrato foi uma loucura, isso e aquilo. Quando, na verdade, a gente sabe que não foi bem assim, que não é bem assim. Não é como se essa
não renovação com o Memphis, fosse a partir de agora um recado para a torcida corintiana falando, olha, agora a gente vai ter uma gestão comedida, saudável, a partir disso a gente não faz mais loucura, e aqui a gente se estabiliza e a gente ganha tudo agora tranquilão. Não é sem ganhar fazer loucura, calma, sem fazer loucura financeira que nem a gente fez com ele. Não é esse recado que passa, o recado que passa é, a gente fez tanta M, e aí chegou neste ponto da gente não ter que contar mais com o cara, mesmo ele querendo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem Pedro Raul no elenco, jogadores extremamente caros. Eu concordo então, com você, não mas passa discordo ao nenhuma- mesmo tempo. não passa nenhuma credibilidade de avanço essa não renovação. Muito pelo contrário. Passa uma sensação, inclusive, de querer aliviar e não querer Gente, melhorar. O Corinthians tem potencial econômico igual ao Flamengo pela quantidade, pelo número de torcedores, não é isso? Todo mundo concorda com isso Potencial aqui? sim, mas nunca colocou em prática, né? Isso, exatamente. Mas uma hora esse processo tem que começar. Quem fez isso no Flamengo lá em 2013 foi o então presidente Eduardo Bandeira de Melo, que viveu uma situação parecida com essa do Corinthians está vivendo agora. O Flamengo tinha contratado por 10 milhões de euros, naquele tempo era muito mais dinheiro do que é hoje, o Wagner Love. E aí pagou 4 milhões, não tinha como pagar o restante. O que é que fez o Bandeira de Melo? Devolveu o Wagner Love ao CSKA Moscou na época. Muita gente falou e tal, mas, meu Deus, o principal atacante, o cara Não, que sim, decide, o cara que é bom no ataque do Mengão. E aí, lá na frente, se mostrou que foi acertada a decisão dele. Não só essa, claro, mas é um ponto de partida você priorizar a saúde financeira do clube pensando no futuro. O Corinthians tem que se organizar. Tem, Mas aí que assim, tá, É algo acha- que conversava. parece assim pequeno, mas didaticamente Mas, assim, para quem vai assumir o Corinthians tem que pensar eu nisso. acho esse seu discurso. Não tem como. Eu acho esse discurso assim, certeiro em relação à comparação, mas ela não se dá na realidade. Porque lá era um início de gestão de outras pessoas do Flamengo com uma visão diferente. Essa é a continuação de uma gestão que é a mesma da passada. Não é como se tivesse chegado peças novas no tabuleiro e quisesse mudar o estilo do jogo. E que parece A mais- mesma gestão de agora é a que fez a loucura de contratar, só muda os nomes. E aí o que parece mais é uma incerteza mais do que uma certeza. Porque se o Corinthians tinha essa proposta pronta desde julho, por que não renovou? Agora vem dizer que é porque tá faltando... Eu acho que o Corinthians está certo, nosso tempo está esgotado. Desculpe te interromper. A única incerteza que eu tenho é quem vai assumir o posto de líder desse time do Corinthians dentro de campo. Quem vai ser o cara do Yuri Alberto. Corinthians. Porque era o Depay. Então, E pra agora- finalizar, Corinthians tetracampeão da Libertadores até 2030, né, Não Francine? sei. Igual o Flamengo. Bom, então. a gente ver, agora né? tá encerrando, o papo tá bom, o papo tá quente, mas não temos mais tempo. O Renderia tempo mais 45 encerrado, minutos, hein? the game is over, meu amigo. Olha, então a gente ergue o braço e sopra o final. Obrigado, Luzichelli, obrigado ao Cássio, Valeu. obrigado ao Thiago. Valeu. Obrigado a você de casa que acompanhou a gente aqui no nosso Olé TV. Amanhã tem mais, ó, 8 da noite, mais uma edição do Olé TV, aqui na TV Meu Norte, na Rádio Jornal FM 90,3 e também no YouTube. Tchau e até a próxima jornada, se Deus quiser.